Então vamos lá prosseguir com os nossos estudos preparatórios através das resoluções de questões de concursos anteriores. Desta vez para a Marinha do Brasil, para quadros complementares de oficiais da Marinha, para o cargo de oficial de máquinas, prova que foi realizada em 2014, questão aí sobre termodinâmica, tá? Lembrando, inicialmente eu gostaria de pedir o seu like, tá? Para que você possa dar aquela moral para o canal. E se você não é inscrito, é de suma importância que você se inscreva e ative as notificações, pois assim que postarmos novos vídeos, o YouTube tenha toda a condição de te informar e você possa prosseguir desta maneira com seus estudos, tá? Olha, pessoal, questão aí de número 11 é dito assim: assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo. Num ciclo Brayton, o rendimento do ciclo de uma turbina a gás pode ser melhorado pela introdução de Aí ele quer que você preencha aí essa lacuna, né? E fala assim: e a potência utilizada no compressor pode representar Então a gente vai ter que preencher novamente essa lacuna da potência desenvolvida na turbina. A. Misturador 10 a 20%. B. Regenerador 20 a 30%. C. Misturador 30 a 60%. D. Regenerador 40 a 80%. E E. Misturador 40 a 80%. Então vamos lá para a resolução dessa questão, mas antes eu preciso dar um recadinho aqui para a galera que está se preparando principalmente para as provas da Marinha, CAP e QTPA. Também serve ali para engenharia, mas é mais focado nessa galera do CAP e QTPA, tá? Já está disponível o nosso curso online de resistência de materiais, onde lá você tem aulas em vídeo. São mais de 270 questões resolvidas ali passo a passo, tá? Coisa que a gente não consegue fazer aqui às vezes no YouTube, porque senão o vídeo fica muito extenso. Lá a gente consegue detalhar, né? Toda a resolução é baseada em cima das maiores dúvidas que os alunos nos apresentam, tá? As resoluções estão disponíveis ali em PDF, acesso a vitalício, e você também tem acesso gratuito a todas as atualizações do curso, que de tempos em tempos a gente vai fazendo, e tem muito mais coisa lá bacana, tá? Inclusive já disponibilizamos uma prévia do material gratuitamente, tá? Para que você possa conhecê-lo melhor. Inclusive tem PDF lá para você baixar, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para que você possa acessar esse conteúdo, tá bom? Dá uma passadinha lá e olha, tá? Então vamos lá para a resolução. Então aí falando sobre o ciclo de Brayton, tá? Que é um ciclo termodinâmico no qual a adição de calor ocorre a pressão constante, utilizado ali no estudo das turbinas a gás. O ciclo de Brayton ele é um ciclo ideal com uma aproximação ali dos processos térmicos que ocorrem nas turbinas a gás, descrevendo variações de estado, né, que é pressão e temperatura dos gases. O conceito é utilizado com base na didática e para análise dos ciclos reais, que se desviam do modelo ideal, obviamente, né, devido às limitações tecnológicas e fenômenos de irreversibilidade, como o atrito. Tá? É importante a gente tocar nesse assunto de irreversibilidade, que às vezes não fica muito claro para a pessoa. Imagina o seguinte: quando você esfrega uma mão na outra, por conta do atrito, se é gerado calor. Isso é óbvio. Tá? Agora, se você tenta retornar com o processo, por exemplo, o atrito gera o calor, mas o calor não gera atrito. Isso é irreversibilidade, ou seja, você não consegue retornar com o processo, tá? E quando a gente vai fazendo uma análise de um ciclo ideal, a gente considera que é possível, tá? Essa reversibilidade. Então, isso para efeitos de estudos, tá? Então, você tem um ciclo ideal e quando você vai montar o seu ciclo real, você vai fazer de tudo para que ele se aproxime do ideal, ainda que não seja possível, mas você tem um parâmetro para que você consiga saber aonde você quer chegar, ainda que você não consiga, tá bom? Então, o ciclo de Brayton é composto ali por 4 etapas, né? A gente tem o primeiro ponto, que é a compressão isentrópica, que ocorre no compressor, né? Que a gente chama ali de ponto 1, 2. A gente depois tem o ponto 2, 3, que é a adição de calor com pressão constante, que ocorre ali na câmara de combustão, como você pode ver na representação ao lado. Nós temos o processo 3, 4,
que vai ocorrer ali na turbina, que é a expansão isentrópica, né? Ou seja, a entropia ela é constante. Inclusive você pode ver até no gráfico ao lado, né? O gráfico é a temperatura versus entropia. A gente vê ali que o processo 3.4 é um processo isentrópico. E no processo 4.1, a gente tem ali a rejeição de calor com pressão constante, o exaustor. Esse é um processo, um ciclo de Brayton padrão, tá? Já falando aí do ciclo de Brayton com regeneração, o que acontece? Ele vai ter essa configuração, tá? A configuração básica é dessa. Então, o fluido vai entrar aqui, ó. O ar vai entrar aqui pelo compressor, vai ser comprimido, vai ser direcionado aqui para a câmara de combustão, obviamente onde vai ocorrer ali a mistura do gás com combustível e a explosão. Vai passar pela turbina, a turbina vai gerar trabalho e na exaustão, ao invés de ele ser jogado ali para a atmosfera ou direto para o compressor novamente, o que vai acontecer? Ele vai passar aqui pelo regenerador, tá? Que é uma maneira, né, de utilizar esse potencial, né, que saiu ali da turbina, é através do trocador de calor, que a gente chama ali de regenerador, tá? Este equipamento vai permitir que o ar que deixa o compressor seja pré-aquecido antes de entrar no combustor. A temperatura de saída de uma turbina a gás está normalmente bem acima da temperatura ambiente, tá? E como consequência, o gás quente escapa da turbina, ou que escapa da turbina, tem um potencial para uso, que seria irremediavelmente perdido se o gás fosse descarregado ao meio ambiente. Então você reaproveita este gás que está saindo ali da turbina, reaquece ele e joga de novo no sistema, tá? Então temos aí a configuração. E o que vai acontecer? A gente tem algo que a gente chama de efetividade do regenerador, né? Que é um parâmetro que vai medir ali o afastamento de um regenerador real em relação a tal regenerador ideal, como já citamos anteriormente, o que se diferencia de um ciclo ideal para um real, né? E este parâmetro ali é definido como sendo a razão entre o aumento real de entalpia do ar que escoa pelo lado do compressor, do regenerador, e o aumento máximo teórico de entalpia, tá? Ou seja, o rendimento ali do regenerador é Hx, como você pode dar uma olhadinha no gráfico, temperatura versus entropia, tá? A entalpia em X menos a entalpia do ponto 2, que é na saída do compressor, e esse Hx é na entrada do combustor, ou seja, na câmara de combustão, dividido ali por H4, que é justamente quando o fluido entrou, passou, gerou trabalho e saiu ali da turbina, menos H2, que está saindo ali do compressor, né? Na prática, os valores típicos para a efetividade de regeneradores estão ali na faixa de 60% a 80%, tá? Então, normalmente ele tem esse gap aí. E um aumento de eficiência acima desta faixa vai poder ali resultar em custos de equipamento que eliminam qualquer vantagem devida à economia de combustível, né? Então, se você quiser aumentar mais eficiência, você vai gerar um custo maior, o que às vezes não vai justificar, né? Ao invés de você adquirir vantagem nisso, vai ter uma desvantagem por outro lado, tá? Então, tem que se haver um equilíbrio aí. Além disso, ali a maior área de troca de calor que seria necessária para aumentar a eficiência pode resultar em significativa perda de carga por atrito, tá? Para o escoamento através do regenerador. Então, tipo assim, você vai ter que promover aí um equilíbrio. Então, na prática, obviamente, porque isso já foi testado, já foi verificado, os regeneradores ali estão na faixa entre 60% a 80% ali do aumento de rendimento, tá? Então, a alternativa de regenerador e 40% a 80% é esse gap aí, tá bom? Então, espero ter contribuído para os seus estudos. Não se esqueça, se você gostou, entendeu, curta, comente e compartilhe e deixe seu like também, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.